Programa Organização e Método. Paz com base bíblica e científica. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal. É uma alegria estarmos juntos em mais um programa pensado para fortalecer as nossas famílias à luz da palavra do Senhor e das experiências vividas nessa obra. Você já sabe qual a temática que estamos trabalhando? Que culto é esse o vosso? Essa pergunta atravessa gerações e nos traz uma convocação. Pensar na herança espiritual que temos recebido e transmitido. E isso é muito importante, porque ao longo da história da igreja nós vemos famílias inteiras sendo alcançadas pela revelação e pelo cuidado do Senhor. E para essa conversa já está comigo a professora Fernanda Becali. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. É uma alegria nós iniciarmos mais um programa e que este momento seja também um testemunho vivo para todos nós. Serão 2 programas com destaque para as experiências no trabalho com os recursos da graça, recursos que sustentam a nossa caminhada cristã ao longo tempo e a educação dos nossos filhos. E para essa conversa tão importante, nós recebemos hoje 3 gerações, convidados especiais da família Klipper. Pastor Antônio Klipper, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kézia. Fernanda, Kézia. Uma honra para nós receber o Senhor. Irmã Maria, paz do Senhor. A paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Antônio. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Luiz Gustavo. Paz do Senhor, Fernanda. Hoje o pastor Klipper está aqui todo feliz, né, Kézia? Com a família linda, completa. Não é? 3 gerações aqui representando seus filhos, seus netos, que é uma família grande, não é isso, pastor, irmã Maria? E para nós é uma alegria poder gravar esse programa com vocês, que tanto nos honram ao longo das nossas histórias. Então, nós estamos aqui também vivendo um momento de muita felicidade em reunir parte da família Klipper aqui nesse programa que fala das famílias, de famílias que abençoam outras famílias, e é assim que nós vemos vocês. Nós vamos aqui trazer um texto que está em 2 Coríntios 4, 5, que fala do compromisso do apóstolo Paulo no seu ministério. Jesus era o seu único assunto. Nós vamos ler aqui juntos, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós vemos que assim também é a trajetória de vocês, dessa família. Um jovem casal que decidiu se posicionar como servo, servir ao Senhor, e que hoje nós vemos os frutos dessa decisão alcançando gerações. Pastor, são quantos anos de ministério? Conta para nós. Nós estamos há 35 anos de ministério e tem sido uma bênção marcante na nossa vida, na vida da família. Essa caminhada árdua, sendo sempre dirigido pelo Espírito Santo, sempre colocando a obra em primeiro lugar, que nós aprendemos que o espiritual vem comandar o material. E o ministério já é uma graça de Deus, é uma misericórdia de Deus. Nós somos escolhidos para esse tão grande negócio, que é arrebanhar as ovelhas, ver o crescimento, ver a prosperidade e a oportunidade. Nós aprendemos. Então nós ensinamos, como também nós aprendemos. E o nosso saudoso pastor Gideuti nos deixou uma frase que nós nunca esquecemos: o ministério é maior que a vida. E nós nunca esquecemos dessa frase, que na verdade é isso mesmo. Em primeiro lugar é o ministério. E todas as coisas vão ser acrescentadas. E as bênçãos, ela vem para a família, para a vida profissional, em toda a nossa caminhada. Se o Senhor estiver em primeiro lugar na nossa vida, é a palavra disso, né? Todas as coisas vão ser acrescentadas. Nós podemos hoje estar aqui glorificando ao Senhor. Para nós é uma honra estarmos aqui, a família, né? Principalmente para mim, a minha querida esposa, ver aqui o filho, né? O neto, e todos caminhando. Nós conversamos, nós iniciamos a 2, e hoje nós somos 17. Que bênção, hein? Todos na presença do Senhor, né? Todos sendo usados. Nós temos
filhos, né, firmes, em funções, todos trabalhando. Temos 2 pastores, né, os genros são pastores, tem o genro diácono, tem outro obreiro. Os netos, né, estão seguindo a mesma herança, servindo ao Senhor. Então, para nós, é um motivo de muita alegria e adoração ao Senhor. E nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, nós estamos aqui com uma bênção de falar dos recursos da graça nesse programa. Nós sabemos, né, do compromisso da família, tivemos oportunidade já de reunir nas mesmas igrejas, né, com Antônio, com Luiz Gustavo, de ser também ovelha do pastor Clipper. Isso é uma bênção maravilhosa e aprender muito com o Senhor. E a gente também gostaria que o Senhor falasse para quem nos assiste o que são os recursos da graça, quais são, como é que nós podemos fazer uso no trabalho na casa do Senhor. Muito bem. Os recursos da graça são as armas da vitória, né? São as armas poderosas da vitória. E quando nós usamos os recursos da graça, todos eles que nós colocaremos em ordem na nossa vida, a vitória é alcançada, né? A palavra graça toda conhecida, o favor é merecido. Já a salvação é pela graça. E é pela graça que nós não somos consumidos, porque é o amor de Deus. É a qual nós somos consumidos e estamos aqui para glorificar e adorar ao nome do Senhor, né? Então, os recursos da graça são conhecidos, que são a palavra, o louvor, a oração, né, que é o clamor, e a madrugada, o jejum, né? São os recursos que são as armas poderosas que nos faz ser vitoriosos. Chegamos até aqui porque nós temos essas armas poderosas para sermos vencedores. Glória a Deus, é isso mesmo, né? São muitas experiências marcantes, né, pastor Irmã Maria? O pastor falou, vocês começaram em 2 e hoje são uma grande família de 17. O pastor está há 35 anos no ministério e a senhora acompanhando ao lado dele como uma coluna de oração, de sustento na obra do Senhor. Sim. Fala para nós um pouquinho das experiências vividas ao longo desses 35 anos que marcaram a vida da senhora, da sua família. Bom, as experiências são muitas, né? Porque o servo do Senhor vive de experiência. E são tantas que a gente, às vezes, nem enumera, né? Porque é muita mesmo. Mas o Senhor tem nos dado experiências, assim, sobre problema de saúde, os nossos filhos todos criados na presença do Senhor, todos usados. Então, são experiências que sempre renovam, né? A nossa fé sempre renova devido às experiências que a gente tem tido, né? O servo do Senhor vive de experiência. E nós temos vivido várias experiências, né? Que o Senhor tem nos dado. E para nós é uma alegria muito grande. Não tem nem como mencionar a alegria que o Senhor nos dá. Porque nós sabemos que, em primeiro lugar, a fé também, né? Que o Senhor nos dá para nós prosseguirmos. Cada dia tendo novas experiências com a família, né? Reunidos. Graças a Deus. Vamos contar um segredo, Irmã Maria, para as mães que nos assistem, porque a senhora teve muitos filhos, hoje tem muitos netos e todos estão preservados na presença do Senhor. É o ensino que a gente sempre tem dado, né? O que nós recebemos do Senhor, nós passamos para os filhos. A família toda. E quando a família atende, né? Essas orientações que vêm do Senhor, é simples. Sempre todos na presença do Senhor, só trabalhando para o Senhor, unidos. A família é uma família querida do Senhor. Então nós temos juntos, né? A família sempre alegre, disposta a realizar a obra do Senhor. Os filhos todos trabalham na obra do Senhor, têm funções, né? Cada um tem sua função. E segue todos alegres, porque trabalho na obra do Senhor não falta, né? Cada um, independente da idade.
Tem criança, tem adolescente, participa, o jovem, e todos são trabalhadores na obra do Senhor. E os nossos filhos cresceram assim. Nós ensinamos a família toda que nós somos dependentes do Senhor. Então nós somos uma família que sempre estamos dispostos a trabalhar para o Senhor. Glória a Deus. Então a senhora contou agora para quem nos assiste o grande segredo dessa família. Glória a Deus. Irmã Maria, pastor Clipper, sempre muito trabalhadores na obra, e então o segredo é envolver os filhos, desde pequeninos, os netos, no trabalho na casa do Senhor, porque é através do trabalho que nós temos vitória, não é? O lugar mais alto que nós podemos chegar é trabalhando na casa do Senhor, né, irmã Maria? Sim. É verdade. E essa família, o que não falta é trabalho, né? Nós estamos aqui com o Antônio, que é advogado, obreiro, instrumentista, sempre muito envolvido nas atividades no Manaim. Nós conhecemos o Antônio como referência no instrumento da bateria, em todas as atividades sempre presente, mas aqui ele está representando os filhos da família Clipper. Fala para nós quantos são, quais são, o nome das irmãs, dos cunhados, para que todo mundo seja aqui identificado. Antônio. Hoje nós somos em 5 filhos, todos casados. Tem a Keila, que é casada com o Anderson, e tem a filha Ágata, a Cleide, casada com o Guilherme, a Kenny é casada com o Elton, que é pastor, e tem a Caterine como filha, e a Kellen, casada com o Alex, que é pastor também, tem a Maria Eduardo como filha, e eu casado com a Michelle, tem o filho Luiz Gustavo, que está aqui conosco, e a Ana Beatriz. Muito bom. Queremos saber também, Antônio, como é crescer num lar de pastor. Nós sabemos que, além do pastor Clipper, uma grande referência na família é o pastor Nenzinho, que é o sogro do pastor Clipper, né? Qual a idade dele agora? 104. 104 anos e ainda canta louvores e ora, não só pelo ministério do pastor, de muitos pastores, e também por essa família que se sustenta no trabalho e na oração. Mas como é que o Senhor alcançou você e te deu uma experiência pessoal com ele? Nós que vivemos numa família, como você mesmo disse, vários ministérios, meu avô, meu tio, meu pai, meus cunhados, então assim, a investida sempre vem. Mas eles têm a experiência deles e nós temos que ter a nossa. Eu nasci, graças a Deus, em um lar que já tinha a presença do Senhor. Fui apresentado na igreja, fui caminhando, só que o meu start mesmo foi no meu batismo, onde eu falei assim, Senhor, e minha experiência, qual vai ser? Daqui para frente, como que vai ser? Porque é uma mudança de vida, né? Mesmo jovem é uma mudança de vida. Então, no meu batismo foi uma bênção, assim, incontável para mim. E o Senhor se manifestou de várias formas e 2 dons me chamaram muita atenção, que ele me dava uma Bíblia e as letras ficavam claras para mim, a palavra do Senhor. Então, tinha um melhor entendimento. E outro dom, como você citou, de baterista, ele também me dava baquetas de ouro. Então, assim, a instrumentalidade na casa do Senhor também, através do instrumento, do louvor. Então, para mim, esse momento, a partir dos meus 15 anos, que eu vivi, experiência, fui vivendo, peguei aqueles dons e apliquei os dons. Então, assim, fomos vivendo até hoje. E pela graça, como é o motivo, nós estamos presentes na presença do Senhor. Muito bom. Aqui você destaca uma coisa importante, que é Deus não tem netos, né? Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então, o jovem, mesmo que tenha crescido desde a infância na presença do Senhor, ele precisa buscar uma experiência individual. É isso que define a presença a longo prazo, né? Não é ser filho de alguém, não é ser neto de alguém, mas é ter uma intimidade, a certeza que está ouvindo a voz que é do Deus Altíssimo. Muito bom. E é importante, quando o Antônio vai falando, da experiência individual com o Senhor, né? Então foi crescendo numa família de pastores, mas não é porque estava numa família de pastores que ia ser salvo, né, irmã Maria? Mas naquele dia, no batismo, orou para ter uma experiência individual. E aí nós chamamos a atenção das famílias que estão nos acompanhando para esse momento tão importante, quando os adolescentes
saem da classe dos adolescentes, né, Antônio, e vão para os jovens, o batismo, para eles viverem essa experiência individual com o Senhor. E aí nós vamos chegar à sua geração, Luiz Gustavo, que é essa geração mais jovem da família do pastor Clipper. Ele chegou a dar um sorriso mais largo quando chegou a sua vez. Quanto orgulho, quanta alegria, né, pastor? Ver um jovem bonito desse na presença do Senhor. Nos conta as suas experiências que o Senhor deu para você, por meio de todo esse ensino na sua casa, não só do seu pai, do Antônio, a irmã Michele, né, uma querida nossa, mas também dos seus avós, de toda a sua família, que, como a irmã Maria disse, é uma das famílias mais unidas que eu conheço. Não é verdade? Tem um pão, tá todos os 17 lá, né, pastor? E olha que pão, gente. A gente precisa fazer uma propaganda desse pão, né, irmã Maria? Aí. Olha. Claro. Primeiro é o pão espiritual. É, o pão espiritual. Primeiro alimento do pão espiritual. Amém. Aí depois, Tem pão que sustenta depois a alma, do pão né? espiritual, vem os 17 estão lá em casa. Pãozinho. Aí depois do pão espiritual, os 17 estão lá em casa, em volta da mesa. Aí vem o pão material que a nossa irmã faz, a vovó faz para todo mundo. Então nos conte, Luiz, no partilhar desse pão espiritual, as suas experiências na sua família. Então, desde pequeno eu fui ensinado a como um servo deve se portar, né, em meio aos desafios do mundo. Isso através das pregações na igreja, das aulas da EBD enquanto nós somos crianças e principalmente na família, né, que é o tema daqui. A minha família, como eles já falaram, ela possui pastores, como meu avô, os meus tios, as minhas primas e as minhas tias que são professoras, que fazem parte do grupo de louvor, tanto na instrumentalidade quanto nas vozes, e o meu pai também, que toca bateria, né? Inclusive hoje eu sou baterista por conta de influência dele. E quanto às escolhas individuais, as tomadas de decisões, desde sempre os meus pais eles me ensinaram, né, que independente do tamanho da importância da decisão, nós deveríamos nos direcionar a Deus. Então muitas das experiências que eu tive foram relacionadas com a consulta da palavra. E isso para mim foi muito importante porque todas as vezes que eu consultava a Bíblia, eu recebia respostas muito exatas das questões que eu apresentava diante do Senhor. Então isso acabou por me fazer crer cada vez mais na palavra do Senhor e nas suas direções. Crescer nesse ambiente me ajudou a formar essa minha identidade e a saber o que eu queria para minha vida. Luiz Gustavo fala de pontos extremamente importantes para os nossos jovens. Acho que o primeiro deles é a presença na escola bíblica dominical, né? E aí a importância de nós levarmos os nossos filhos. Hoje aqui nós temos um jovem que foi levado desde pequenino à escola bíblica dominical e aprendeu ali com as professoras os ensinos para além daquilo que a sua família já foi ensinando. Outra coisa, Antônio, que a gente chama atenção, e aí para o seu lado, é o exemplo do pai. Os filhos sempre nos olham como exemplos, né? Hoje ele é baterista, por influência, uma maravilhosa influência, e como que isso é importante, né? Se nós não tocamos, eu toquei uma vez, pastor, na igreja de Parque Gramado, para nunca mais, para o senhor ver que não foi tão boa a minha experiência, mas eu influencio minha filha a aprender o piano, mesmo que eu não seja. Então, se você também não é instrumentista como eu, mas pode ensinar como Antônio, fica mais fácil, né? A vovó já foi instrumentista. Versos ar livres, cultos às praças. Tocou acordeon, nos conta, irmã Maria. Mas eu não era jovem, né, irmã? Mas jovem, É uma jovem senhora. Eu era jovem na época. Então é uma família que já é uma família de instrumentistas na casa do Senhor. A igreja renovada também, né? Então a gente sempre teve esse amor por louvor, né? Ser usado, né? No instrumento. Isso vem de família, né? Que meu pai tocava tarol, bumbo, nas evangelizações, né, pai? Quarteto, cantava. Quarteto, coral, eu era um dos diretores da banda musical, tomava conta de todos os instrumentos lá onde nós viemos. Né? Uma família muito envolvida com louvor, né? Sempre fomos envolvidos. Conjunto coral, né? Nós cantamos no coral, né? Inclusive
Só rapidinho, o nosso início ali do casamento foi no coral. Porque ela cantava contralto e eu cantava tenor. E ali nós, né, comecei a ver com os bons olhos e esses bons olhos se uniram. Teve um encontro através do louvor. Tem uma dica para os jovens. O pastor está dando essa dica. O louvor não perde nunca, não é verdade, pastor? Porque o louvor é um meio de graça. Isso O mesmo. louvor é um meio de graça. E se ele é um meio de graça, ele nos une. Né? Graças Une no ao propósito Senhor. maravilhoso, que é louvar ao É Senhor. louvar o Senhor. Render graça. E poucos tempos, né? Estão se passando, já vai para 55 anos. Que coisa maravilhosa. Início do ano agora, 55 anos. Né? Se tem um pastor que honra a esposa, é o pastor Clipper. Uma vez ele fez uma carta e leu na igreja, no aniversário de casamento, e colocou os homens da igreja numa situação muito difícil, porque todas as mulheres ficaram cobrando os esposos uma carta como a do pastor Clipper, e era uma coisa muito difícil de alcançar. Então o pastor ensina realmente com as ações. E isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz em ver Luiz Gustavo compartilhando a experiência, porque a gente que acompanha desde pequenininho, não só agora na bateria, como um instrumentista que está em processo de amadurecimento, mas como criança que não faltava os ensaios e já era muito comprometido na EBD, nos ensaios, e hoje consegue se colocar como instrumentista no culto. Isso é maravilhoso, porque foi uma construção que foi sendo feita, um investimento da família, das gerações. Keila também, aqui presente conosco já no programa, nos ajuda, também nos momentos das feiras. Então, uma família de fato de muito trabalho. Nós, infelizmente, temos que já caminhar para o encerramento do programa, mas nós queríamos, pastor, que o senhor ainda deixasse uma palavra para as famílias que nos assistem, que nos ouvem a respeito dessa bênção que é poder recorrer aos recursos da graça, aos meios de graça para outras experiências com o Senhor. Quer dizer, a nossa experiência com o meio de graça iniciou no nosso casamento, porque foi quando nós iniciamos o namoro para o casamento, e o meu sogro foi consultar o Senhor se realmente era se estava dentro dos planos do Senhor, né? A gente já tinha conversado, e como a decisão seria uma decisão séria, né? Que era a união, e quando ele foi consultar o Senhor, houve a aprovação do Senhor. A consulta à palavra é um meio de graça, né? A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra onde nós não vemos, né? E aquilo que nós vemos é o mistério de Deus que é revelado para nós. E esse mistério foi revelado, né? Que eles eram em 3, e ali eu só dei uma visão com revelação, confirmando, mostrando que na visão que nós dois já estávamos entrando no templo, que era o culto de casamento. E a revelação foi que eu era o escolhido e ela era a minha escolhida. E que nós teríamos uma vida muito próspera e abençoada por Deus. E hoje nós glorificamos ao Senhor, né, que foi quase 56 anos atrás, né, amor? Que nós iniciamos, e nós vemos o que se cumpriu através da palavra, através dos recursos da graça. Os recursos da graça, os meios de graça, é uma poderosa, é oração, consulta a palavra. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que buscar a direção do Senhor. Nós temos um recurso, está nas nossas mãos. O Senhor deixou isso para nós, né? Orarmos, né? Quantas vitórias de oração, né? Vitórias alcançadas, livramentos. E nós temos o jejum, né? Uma poderosa, através do jejum, nós estávamos numa situação na igreja e tinha resolvido um assunto, nós convidamos um grupo e fizemos um jejum, e no entregar o jejum só deu solução em casa. Em casa nós já fizemos jejum em casa com a família. Não é? Oração, intercessões de assuntos que tinham que ser definidos, tinha uma decisão que tinha que ser feita de um de nossos filhos, e nós reunimos os maiores de idade e nós fizemos intercessões de 15 minutos. E a vitória foi alcançada. Usamos o recurso da graça dentro do nosso lar.
né? E ela falou na enfermidade dela. O que aconteceu? Veio a madrugada. Quantas madrugadas nós fizemos? E ficou o testemunho do milagre que aconteceu. Uma situação que era muito grave se tornou uma bênção e um testemunho para toda a família, para a igreja e para o hospital onde ela estava internada, né? Então, a madrugada, o louvor, uma vez eu tinha sofrido uma situação difícil, estava fiquei um pouco, assim, fica meio triste com a situação. E quando foi de quarta para quinta, eu tive um sonho, tive um sonho que eu estava muito triste, chegava meio desanimado, assim, mas eu chegava na igreja e pedia para cantar o louvor, entendeu? E buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. E quando eu cantava esse louvor, vinha da eternidade tocar e era alegria muito grande. E a igreja se alegrava. Então nós cantamos louvor, eu contei a experiência. Então, é um mês de graça o louvor, não é? Então são diversas experiências, cada um mês de graça, eu falo que nós vamos falando aqui, são diversos, não é? Nós já nas estradas, eu viajando muito, quantas vezes o Senhor me deu livramento através, não só da minha pessoa, mas a família, ela, orando no livramento, e quando eu fui levantado para o ministério, o Senhor disse assim, foi um mês de graça que eu nunca mais esqueci. O Senhor falou comigo, meu servo, você é escolhido desde o ventre. Hoje está recebendo essa bênção aqui do ministério, que eu ouvi a oração da sua companheira, te livrei da morte por 3 vezes. Então, são muitas experiências, né? E quando nós recebemos tanta experiência, e o nosso propósito desde quando nós casamos foi de criar nossos filhos na presença do Senhor. Que a minha mãe deixou legado. Meu filho, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando você não vence, né, você vier e não tenha contentamento. Então, eu nunca esqueci disso. E outro conselho que eu posso deixar falar rapidamente também aqui, bem rápido, foi que, meu filho, quando você for casar, você vai casar com alguém que tem o mesmo sangue seu, que hoje nós falamos DNA, né? Então ela fala, procura alguém da mesma família. Olha, meu filho, só tem você, né, filho homem, só você. Então, isso eu guardei as palavras de ensino da minha mãe, entendeu? E o Luiz Gustavo falou da escola dominical, nós éramos ensinados a não perder a escola dominical. E nós crescemos dentro dessa orientação, desse ensino, né? Fomos criados, depois descobrimos essa obra maravilhosa, né? Para nós é muito marcante, né? E nós podemos estar nesta obra que o Senhor nos chamou, falou diretamente, aqui é o seu lugar, nós estamos aqui e há muitos anos. E hoje a oportunidade daquilo que nós recebemos do Senhor, que nós somos ensinados, poder transmitir para nossa família, para as igrejas, para nossas ovelhas, né? Tivemos uma grande oportunidade, que contou aqui, que os 3 filhos mais novos, né, foi eu que batizei, né, inclusive, né, Antônio, e os netos, né? Também os 3 netos tiveram oportunidade. Isso é tão gratificante que nós só temos uma coisa a dizer, é gratidão. Glória a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Kézia, Amém. você disse que o pastor Clipper colocou o pessoal numa situação difícil, né? E aí, pastor, nós vamos dizer para os varões que nos assistem que se eles não tiverem uma memória como a do Senhor para lembrar dos dons, das datas, mas que o amor pela esposa permaneça como o Senhor conheceu lá no contralto, né? Viram? Ele vai tratando assim, amor. Então não pode envelhecer e não falar amor, né, pastor? É para falar? Pode. Então, o que acontece? Terminou o culto e à noite eu amanheci, assim, de manhã, e veio na minha mente, né? Escreve alguma coisa, assim, não só para a esposa, mas para o ensino para a igreja. E depois que terminou o culto, aquele grupo fica ali, terminou o culto, todo mundo já assistiu, então aquele grupinho que fica ali, eles iam orar pela gente, aquele pequeno grupo. E ali eu li, né, sobre o amor, o casamento, a importância do casamento, que a beleza, ela não vem do exterior, porque a beleza que vem do exterior vai se acabando com a idade, vai finando, né? Então vai se envelhecendo,
Mas a beleza do casal, ela vem do interior. É do interior para o exterior. Porque quando ela vem do interior para o exterior, cada dia vai ficando mais linda, mais bonita. Viu? O amor não é de dentro para fora, é de fora para dentro. É de dentro para fora, ou de fora para dentro. Né? Então, quando o amor vem do interior, é o amor que vem do profundo, do coração, dos sentimentos. E esse amor não constrange ninguém. Né? E eu citei o exemplo, o amor do Senhor por nós não envelhece. Ele nos trata com carinho, com amor. A igreja trata o Senhor com amor, com carinho. Então, esse é o amor do esposo para com a esposa. E no lar em que Jesus está presente, que é o verdadeiro amor por nós, não há contenda, não há desavença. Mas cada dia se renova mais. Então, o amor que vem da eternidade, que é um amor perfeito, é um amor verdadeiro, ele cada dia se torna mais doce. E a doçura dele cada dia é melhor, vai se tornando mais agradável. Né? Então foi mais ou menos aí que eu falei, né? Uma bênção, um grande ensino para nós. E eu falei, ia um cuidando do outro, um cuidando do outro. Cada um na sua função, na sua posição de casa, seus limites, mas cada um cuidando do outro. Glória a Deus. Nós, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui e nós ainda temos mais um programa. É mesmo? Então, nós vamos nos despedir nesse episódio, agradecendo muito o que já aprendemos aqui com vocês. A paz do Senhor, querido Antônio, Pastor Clipper, a paz do Senhor. A paz do Senhor, para nós hoje foi uma alegria muito grande estarmos aqui. E nós queremos aqui cumprimentar com a nossa professora Késia, nossa professora Fernanda, os nossos câmaras aqui, daí aqueles que nos assistem. Com a paz do Senhor, quero desejar a todos um grande abraço, que Deus os abençoe. Amém. Paz do Senhor, Luiz Gustavo. Paz do Senhor, Irmã Maria. Paz do Senhor, Kézia. Isso aí. E você que nos assiste já sabe que na próxima semana nós ainda temos outras bênçãos. Nós vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio que trata dos recursos da graça. E no próximo episódio nós vamos permanecer falando dessa bênção para os nossos lares. Esse é o compromisso com as próximas gerações. É o compromisso de compartilhar experiências com comunhão, no partir do pão e nas orações. E você, nós convidamos a curtir, comentar e compartilhar com outras famílias esse programa e a playlist, que também se encontra no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Na próxima semana, nós continuamos com esses convidados muito queridos, tratando de experiências para as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.